Continuando aqui, de onde a gente parou, a gente viu nas duas últimas aulas a diferença entre a emuná de Avraham Avinu, a fé que Avraham Avinu tem a Kadosh Baruch Hu, e essa emuná que ele passou para os filhos, e a crença da filosofia, basicamente de Aristóteles, na existência de um Criador. Que a emuná de Avraham Avinu, ela foi alcançada a Bechush, ele sentiu isso, ele vivenciou essa emuná, então ela se mantém muito mais firme, independente da situação. Então, mesmo que Avraham Avinu tenha uma vida difícil, ele não tem filhos por muitos anos, ele tem que expulsar Ishmael de casa, ele tem que fazer Brit Milá, ele tem várias situações difíceis pelas quais ele passa, mesmo assim a emuná dele não se enfraquece, a emuná dele se mantém firme e forte. Já uma emuná racional, uma emuná na qual a pessoa alcançou isso racionalmente, ele chegou na conclusão que Deus existe, sem uma base vívida, sem um encontro direto, ela é muito mais fraca. Ela está muito mais dependente do ponto de vista momentâneo da pessoa. Se depois de 1, 2 anos a pessoa mudou de ideia, teve outros pensamentos, ouviu outras ideias, ele acaba mudando. Essa emuná não se mantém por muito tempo. Por isso a emuná de Avraham Avinu, ela passa por todas as gerações, ela continua firme e forte. Já outras crenças nem sempre têm essa força. Não, fala o Haber, que por isso ele aproveita aqui para trazer mais 2 nomes de Akadosh Baruch Hu, não são nomes específicos, são mais nomes conjugados, mas que Akadosh Baruch Hu ele é chamado de Elokei Israel, o Deus de Israel. A priori, Akadosh Baruch Hu ele criou o mundo, certo? Ele é o Elohim, ele é o Deus da criação inteira, de todos os mundos, de todos os seres vivos, de todos os seres inanimados também. Por que ele é chamado de Elokei Israel? Porque Am Israel foi aquele povo que justamente reconheceu, teve essa revelação divina e pôde vivenciar isso. Por isso, a Kadosh Baruch Hu é chamado às vezes de Elokei Israel, o Deus de Bnei Israel. Não que ele não se importe com os outros, mas Am Israel é o único que conseguiu ter esse contato direto com a Kadosh Baruch Hu. Então, é o único povo que pode afirmar que Deus existe. Todos os outros podem acreditar, podem dizer, podem concluir logicamente a existência divina, mas aquele povo que teve esse contato direto e ele tem a Messirut Nefesh, ele está disposto a se sacrificar por isso, porque esses ideais de Akadosh Baruch Hu são ideais com os quais ele se encontrou, vivenciou, é Am Israel. E assim também, Akadosh Baruch Hu é chamado de Elokei Haaretz, o Deus da terra. O que significa o Deus da terra de Eretz Israel? Somente Deus de Eretz Israel, não de outros lugares? Então tem um Midrash que a gente viu lá atrás, no segundo Maamar, que conta que Akadosh Baruch Hu, quando ele criou o mundo, ele dividiu todas as terras do mundo, ele dividiu todos os povos do mundo, 70 povos, 70 terras, e fez um grande sorteio, que povo vai ficar em qual terra e qual anjo vai ser responsável por qual região, e Am Israel caiu em Eretz Israel sob a governo, sobre o cuidado de Akadosh Baruch Hu. Então, Akadosh Baruch Hu ele tem uma conexão especial com Am Israel, uma conexão especial com Eretz Israel. Somente em Eretz Israel você consegue alcançar ele de forma plena. Contam que o Gra, Gaon de Vilna, morava na cidade de Vilna, obviamente, uma vez Rav Chaim Volozhin estava conversando com ele, o Gra falou que apareceu para ele um anjo que queria ensinar para ele Torá, e queria ensinar para ele vários e vários sodot, vários segredos da Torá, e o Gra não aceitou. Falou, não quero saber, não quero te ouvir. Rav Chaim Volozhin perguntou, por que não? Um anjo vem, bate na nossa porta, está te oferecendo para te ensinar a Torá, te ensinar segredos da Torá, por que você não quer? E o Gra falou que não, por 2 motivos. Primeiro motivo, que ele quer chegar sozinho. Ele não quer ajuda. Ele quer ele mesmo ser merecedor do que ele alcançou, não quer ajuda de cima, ele quer se esforçar e alcançar isso. E outro motivo, fala o Gra, olha, os anjos não são perfeitos. Nem tudo que eles falam é meia-ruz. Eu prefiro chegar sozinho e estudar diretamente da Torá do que ouvir um anjo. E o Rahim Volozhin falou, mas a gente conhece o famoso Rabi Yosef Karo, certo? Aquele que escreveu o Shulchan Aruch. Ele sim recebia um anjo que vinha, ensinava para ele Torá, tem até um livro que chama Magid Meisharim, são conversas, são coisas que o anjo contou para ele. Então, por que o Gra não aceita? O Gra falou que é diferente. Esse anjo que vinha visitar a Yosef Karo era em Eretz Israel. O anjo em Eretz Israel, ele é puro, ele não tem erros, não tem... É igual quando você vai passar, quando você quer passar água de um lugar para o outro, se o tenor, se o cano está limpo, a água que sai daqui chega lá, exatamente a mesma água, ela está limpa. Mas se o cano está um pouquinho sujo, tem lá bactérias, tem lá coisas, então a água que vai atravessar esse cano, ela pode ter saído limpa, pode ter saído límpida, perfeitinha do lugar que ela saiu, mas ela vai chegar suja, porque ela passou por um tenor
sujo, um tenor infectado, com bactérias, com problemas. Assim também fala o Gra, com a Torá que vem de cima, a Torá que vem dos anjos. Se eu tivesse em Eretz Israel, então a passagem é limpa, a Torá vem direto, sem problema nenhum, estaria disposto a receber. Mas em Chutz La'aretz, fora de Israel, a conexão não é perfeita, certo? Ela tem aqui um pouquinho de interferência, não chega perfeito. Por isso, a Kadosh Baruch Hu também é chamado de Elokei Aretz, porque ele tem uma conexão especial com Eretz Israel. Obviamente, como foi falado também lá atrás no Kuzari, isso daqui depende se a pessoa ele trabalha a si mesmo em Eretz Israel, como se deve. Não adianta querer achar que a terra vai te influenciar e acabou. O fato de você morar em Eretz Israel resolveu todos os seus problemas, você vai se tornar perfeito. O fato é que a gente olha em volta e nem tudo é perfeito, porque igual quando você planta, quando você semeia, uma planta na terra, você tem que trabalhar ela, você tem que trabalhar a terra, você tem que regar, tem que bater sol, tem que ter sombra, tudo que ela precisa. Não é achar que você jogou a semente lá e vai nascer uma árvore em 2, 3 anos. Não, tem que trabalhar isso. Assim também as Neshamot, Bnei Israel, quando eles vêm para Israel, eles têm que trabalhar a si mesmos para que eles consigam tirar esse potencial e criar ele. E fala o Haver, por isso, já que a emuná de Abraão Avinu, que é uma emuná que foi vivenciada, que foi verdadeira, que ele viu isso, que ele viu a Kadosh Baruch Hu, ela é muito mais forte, embora os filósofos pareçam muito mais interessantes, sejam muito mais organizados, usem palavras muito mais rebuscadas e bonitinhas e organizadas, nem o povo não foi atrás deles. Parece mais, se for analisar o que Abraão Avinu tinha a dizer e o que o filósofo tem a dizer, às vezes pode ser que você vai se convencer muito mais do filósofo, porque ele sabe argumentar muito melhor. Não sei como Abraão Avinu convencia as pessoas, certo? Ele sim tinha alguma capacidade de argumentar, mas nem sempre é porque a retórica dele é boa. Às vezes você acredita em alguém, você segue alguém, não porque ele fala bem, mas simplesmente porque ele fala do coração, ele fala as coisas que ele sente de verdade. Então o filósofo, às vezes, é muito seco, é muito frio. Então, pode ser que ele é organizado, ele conhece todas as teorias da argumentação, ele consegue te convencer, mas quando se encontra Abraão Avinu, quando se encontra alguém com emuná, isso está acima de tudo. E aí o Kuzar fica assim um pouco abismado, ele fala, olha, ser filósofo é o si do si, é o melhor do melhor. Como assim? Você está falando que o filósofo é pior? Está falando que a emuná de Abraão Avinu é muito mais forte, muito mais séria, que os profetas são muito mais elevados do que os filósofos? Filósofo está lá no topo, certo? Os pais, quando a criança nasce, falam, espero que ele seja filósofo quando crescer. Hoje em dia médico e advogado, mas antigamente eu queria que ele vire filósofo. Antigamente não tinha separação entre filosofia, todos os tipos de ciências, seja medicina, qualquer tipo de ciência, era tudo misturado, mas de qualquer jeito, o filósofo é o maior elogio que você pode dar para uma pessoa. Então, eu estou vendo que você está desprezando, você está falando que o filósofo não vale nada. Falou, Javier, olha, o que eu posso dizer? Sinto muito. Eu parei para pensar sobre o assunto e eu vi que, realmente, o fato dele ser filósofo não significa nada. Por quê? Porque para o filósofo, o que significa, o que é shlemut, o que é a perfeição para o filósofo, qual é a tzlachá, qual é o sucesso que ele busca chegar? Simplesmente juntar conhecimento. Ele se afasta do mundo, se afasta de todos, se afasta de todas as propriedades, porque ele quer juntar conhecimento. Ele acredita que se ele juntar muito, muito conhecimento, em algum momento, o fato do sechel, do intelecto dele ser o principal, ele vai se tornar eterno, igual o sechel, igual o intelecto dele, igual o pensamento, ele é abstrato e é eterno, aparentemente, assim também ele vai se tornar assim. Mas isso não influencia a vida dele na prática. Embora é verdade que muitos filósofos falavam sobre a importância do mussar, a importância da ética, mas a importância da ética era condicionada com o que você tira disso. Então, por exemplo, ficar bravo, eles viam como algo negativo. Não porque tem algum problema específico em ficar bravo, não porque existe um problema absoluto em ficar bravo, mas quando a pessoa está brava, ele não consegue se concentrar, ele não consegue estudar direito. A naval, a humildade é boa, por quê? Porque se você é humilde, você consegue aprender dos outros, você não vai rebaixar, você vai conseguir ouvir, vai aprender mais. Ou seja, todas as midot, elas são meios para alcançar o conhecimento. Já o mussar no judaísmo é diferente. O mussar no judaísmo são verdades absolutas. São conceitos que a Kadosh Baruch Hu colocou no mundo que esse é o certo, esse é o correto, essa é a forma correta de agir. E o que nos traz a pergunta que eu falei no começo, qual a diferença entre o mussar, qual a diferença entre a ética judaica e uma ética laica, por exemplo? Se encontra por aí. Muitas pessoas, judeus e não judeus, religiosos e não religiosos,
São pessoas éticas, pessoas ótimas, pessoas boas, corretas, que não mentem, não enganam, não roubam, não matam. Pessoas boas, simpáticas muitas vezes, certo? O que você faz com isso? Se a gente diz que o judaísmo é quem trouxe o Mussar para o mundo, trouxe a ética para o mundo, como pode ser que tem pessoas que são éticas e não são religiosas, não conheceram o judaísmo? Eles são naturalmente éticos. O que você faz com isso? Qual é a ética? Talvez a ética no judaísmo não é 100%, talvez não é o único caminho, talvez a ética judaica é uma boa ética, mas pode ser que tenha outras opções. Eu falo, Javier, o seguinte, certo? Vou baseando agora no que o Rav Kook escreve em Orota Kodesh, ele fala o seguinte, olha, o Mussar, a ética, ela é importante, mas ela só vai se manter firme, só vai se manter em qualquer situação quando ela é conectada com a fonte dela, quando ela é conectada com a base de onde ela sai. Se a fonte do Mussar, se a fonte da ética é simplesmente a toelet que eu tenho, o que eu ganho com isso? Por que isso vale para mim? É bom ser calmo e tranquilo, porque eu consigo estudar melhor, eu consigo aprender mais. Então, essa ética é muito fraca, ela não tem bases, ela não tem raízes. Muito parecido com a ideia da emuná que a gente falou antes, certo? A emuná da pessoa, alguém que ele tem uma emuná muito forte, mesmo em situações difíceis, ele se mantém com fé, e justo pelo contrário, isso fortifica a emuná dele, porque ela tem muitas raízes. E a ventania, o temporal, as dificuldades em volta não influenciam, não conseguem arrancar essa pessoa da terra, assim também com relação ao Mussar. O Mussar, a ética, se você é ético baseado simplesmente na conclusão lógica, eu decidi que a pessoa tem que respeitar os pais, eu decidi que ser nervoso não é bom, eu decidi que humildade é algo bom, eu decidi que diversas coisas, qualquer midá, qualquer coisa ligada à ética é bom, e eu decidi que isso é o correto. Quando aparece qualquer vento, qualquer dificuldade, a minha ética vai embora. Como o exemplo do Raman que a gente viu na aula passada, sobre tentar transformar o gato em um ser humano. Não funciona. No primeiro instinto que aparecer, no primeiro desejo que aparecer, acabou, sua ética vai embora, ela não tem bases, ela não é forte. Já o Mussar, a Eloqui, o Mussar que a Kadosh Baruch Hu entregou para Israel, quando você age de forma ética, porque você sabe que esse é o comportamento correto aos olhos de Kadosh Baruch Hu, e é uma verdade absoluta, isso daqui é muito mais forte, isso daqui se mantém por muito mais tempo. Então, às vezes você vê vizinhos que pega a cidade de Ludo, por exemplo. Viviam bem, viviam tranquilos, não tinha problema nenhum, você cumprimentava as pessoas, você conversava com eles na rua, de repente começa uma bagunça, começa a Yom um dia de raiva, e aí começam a queimar carros, começam a destruir casas. A pessoa que você conversava ontem, faz 2, 3 dias vocês conversavam de boa, a pessoa era simpática e de repente está destruindo tudo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é justamente isso. Quando a ética não tem uma base forte, a ética é simplesmente porque, olha, eu tenho toalete, eu preciso da pessoa, eu preciso que as pessoas venham comprar de mim, eu preciso que as pessoas vivam bem comigo, porque se eu precisar de ajuda, eles vão me ajudar. Quando a sua ética é baseada nisso, na hora que aparece qualquer tempestade emocional, acabou, a sua ética vai pro espaço, vai pro lixo. Mas quando o seu Mussar é um Mussar Eloqui, então ele está acima de tudo. E mesmo quando você está com muita raiva e você queria descontar essa raiva em alguém, você sabe que esse comportamento não é correto, você consegue se segurar, você consegue se manter firme, independente da situação. Então, essa é a diferença também entre o Deus de Abraão Avinu e o Deus de Aristóteles, de um ponto de vista prático. Essa é uma implicação prática no mundo da ética. Então, se no mundo da emuná, isso é obviamente claro que a emuná de Abraão Avinu é muito mais forte, e ela se mantém em qualquer situação, porque ele vivenciou, ele viu isso, também no mundo da ética, também no mundo do comportamento ético, o que vem com uma base forte, uma base firme, ele consegue se manter independente da situação na qual ele se encontra. Porque a fonte dele, a base de onde ele puxa a força, está lá embaixo, está muito mais profundo do que está acontecendo em volta. Por isso, na educação, quando você vai educar os filhos, quando você quer se autoeducar, se você se educa com conceitos sem fonte, sem raízes, sem explicação, sem motivo, eles não vão se manter por muito tempo. Mas quando a sua emuná, a sua crença, os seus ideais, eles são bem baseados, eles são bem claros, a emuná se mantém por muito mais tempo. Natashem, continuaremos em breve. Tchau, tchau.